Olá pessoal, meu nome é Débora Marques, eu sou nutricionista materno-infantil e certificada em disciplina positiva e atuo há mais de 14 anos com esse público, desde a gestação, os bebês, crianças maiores. E hoje eu fui convidada pelo perfil para falar sobre a introdução alimentar, porque o meu maior público são crianças de 0 a 3 anos, nessa fase onde os bebês estão conhecendo novos alimentos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que a recomendação da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, é que o bebê seja amamentado até 2 anos e de forma exclusiva até 6 meses. Então, até 6 meses, o leite materno ele é capaz de atender todas as necessidades nutricionais do bebê. E também é nessa fase que o bebê começa a sentar sem apoio, ele começa a sustentar o tronco, a cabeça, ele começa a agarrar objetos e levar à boca, ele fica atento e curioso, né? Tem interesse por tudo que a gente está comendo perto dele. E o movimento de protusão de língua começa a diminuir também. Então, esses são os sinais de prontidão que mostram pra gente que o bebê está preparado, está pronto para receber um novo tipo de alimentação. E como o nome diz, a alimentação é complementar, ela vai complementar o leite humano. O leite humano, no leite materno, ele é o principal alimento até a criança completar 1 ano, tá? Então, essa introdução alimentar, ela deve ser lenta e gradual. Não se preocupem com a quantidade, nossa função é fazer estímulos para que a criança, aos poucos, vá comendo uma quantidade razoável de alimentação. Lembra que eles, no primeiro momento, eles não conhecem os alimentos, é tudo muito novo. Então, muitas vezes, eles não aceitam uma quantidade muito grande, tá? E tá tudo bem, gente. A gente não pode ficar criando expectativas, nem ficar distraindo a criança para que ela coma uma quantidade maior, tá? Então, a gente precisa respeitar. A ideia é que seja uma introdução alimentar responsiva, né? Quando a gente vai estar atento aos sinais de fome e saciedade do bebê, e sem ficar forçando, respeitar realmente quando ele demonstrar que está satisfeito. Como é que a gente pode fazer essa introdução alimentar? Hoje a gente tem formas diferentes de conduzir isso. Então, a gente tem aquele modelo tradicional, que vai ser o amassadinho, a gente não vai liquidificar, a gente não vai peneirar, a gente vai oferecer de forma amassada para que o bebê tenha contato com textura desde o início da introdução alimentar, tá? E sempre os alimentos separados, para que ele conheça também o gosto de cada alimento, isso é muito importante. Outra forma que a gente tem, que tá muito em alta, as pessoas têm falado bastante, é o BLW, tá? O BLW, gente, é uma forma que dá mais autonomia para o bebê. Então, ele vai explorar o alimento. A gente oferece cortes seguros, né? Então, eles são mais inteiros, eles têm que estar macio, de uma forma que o bebê consiga amassar, né? Com a língua, empurrando a língua para o céu da boca, ele vai conseguir amassar esse alimento. Então, ele consegue agarrar, ele consegue levar a boca, ele consegue ir mastigando, tá? Desde o início, tá? Isso é o que a gente chama de baby-led weaning, que é o desmame guiado pelo bebê. Então, na verdade, o bebê vai conduzindo todo o processo, ele tem muita autonomia e a gente interfere o mínimo possível, tá? É muito importante que o bebê esteja sentado na postura correta para evitar o risco de engasgo, mas a gente sabe hoje que é uma forma segura, só precisa realmente de acompanhamento de profissionais. E a terceira possibilidade é o que a gente chama de introdução alimentar participativa, né? Que é, na verdade, uma mistura, onde a gente vai oferecer alimentos amassados, a gente vai oferecer alimentos inteiros, a gente vai deixar o bebê mostrar pra gente qual é a forma que ele fica mais confortável comendo, tá? Então, essas são as formas que a gente tem de apresentação. Dúvida muito comum. Por qual alimento que eu começo? Não tem essa regra, tá, gente? É importante que de 6 a 7 meses o bebê esteja com uma rotina de 3 refeições ao dia. Então, uma fruta no meio da manhã, o almoço, uma fruta à tarde, pode qualquer fruta. Nesse almoço, que a gente chama de grande refeição, é importante que tenha um carboidrato, que tenha uma leguminosa, que é o grupo do feijão, que tenha uma proteína, né, uma carne, frango, peixe, ovo, pelo menos um legume, o ideal que sejam 2, um legume e uma verdura, tá? Então, isso é um prato completo, uma refeição completa. E a partir entre 7 e 8 meses, a partir dos 7 meses, a gente vai introduzir a segunda grande refeição, que seria o jantar, que vai ser igual ao almoço.
Então, entre 7 e 8, o bebê vai estar recebendo 4 refeições e isso se mantém até 1 ano. Até lá, a gente não vai usar o sal. A ideia é que o bebê conheça o gosto dos alimentos e de temperos naturais, tá? E a partir de 1 ano, a gente começa a colocar sal em pequenas quantidades. E até 2 anos, a gente não usa açúcar, tá? Então, só depois de 2 anos é que a gente pode começar a usar açúcar, mel, melado, qualquer outro tipo de coisa que adoce, porque o açúcar vicia o paladar e não é saudável. Além disso, a gente também não deve oferecer alimentos ultraprocessados antes de 2 anos. Então, são aqueles alimentos produzidos pela indústria, onde tem vários nomes ali difíceis no final, que a gente chama de aditivos alimentares. Então, esses também não devem ser oferecidos para a criança antes de 2 anos. E por fim, gente, comam junto com eles, tá? É muito importante que o bebê veja os pais comendo, os cuidadores comendo juntos, para que eles se sintam estimulados a fazer parte desse cardápio da família. Então, não crie expectativas, ofereçam variedades de cores, texturas, né, de sabores para a criança, comam junto com eles, tá? E não pressionem, tá bom? Deixem que o bebê tenha uma boa experiência nesse primeiro contato com o alimento, porque eles estão construindo a relação deles com a alimentação. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida que vocês tenham, o meu perfil é Nutri Débora Marques, pode mandar para mim que eu respondo, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau.